Você já parou para pensar que uma simples mensagem enviada para o número errado pode mudar completamente a vida de alguém? Parece até aquelas histórias que só funcionam em filme e talvez realmente só funcionam lá. Isso parece um remake de Mensagem pra Você. Tom Hanks é um ator adorado por todo mundo. Você não é o Tom Hanks! Mas Mensagens para Isabelle consegue pegar uma ideia que parecia meio absurda e transformar em uma história que mistura luto, romance e comédia, de um jeito que funciona muito melhor do que eu esperava. E o mais curioso é que, mesmo sendo um filme completamente previsível, em nenhum momento eu fiquei torcendo para ele fazer algo diferente. Porque o que faz esse filme ser bom não são as surpresas, são os personagens. Eu sou o Fábio Silva e deixa eu te explicar o porquê depois da vinheta. Mensagens para Isabelle já começa daquele jeito que pega a gente totalmente desprevenido. Em poucos minutos você já entende quem são as personagens, como elas se relacionam e já começa a criar um enorme carinho por elas. E isso é muito importante porque o filme sabe exatamente o que vai fazer logo em seguida. A Isabelle passou praticamente a vida inteira entrando e saindo de hospitais por causa da doença, e isso fez a Jill enxergar a vida de um jeito muito diferente. Enquanto a irmã estava presa em consultas, tratamentos e quartos de hospital, a Jill fazia questão de viver tudo que podia. Ela saía, viajava, conhecia novos lugares, fazia as novas coisas, mas não era só porque ela gostava. Ela fazia tudo isso porque depois voltava para contar cada detalhe para Isabelle. Era quase como se as duas estivessem vivendo aquelas aventuras juntas. É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença na narrativa da história. Você percebe que a Jill não estava vivendo só por ela. Não era um ato de egoísmo. Ela também queria dar um pedacinho daquele mundo para sua irmã. Enquanto Isabelle se vai, a gente sente esse impacto junto com a Jill. Não é simplesmente a morte de um personagem que aparece do começo do filme. É alguém que realmente faz falta durante a história toda. Eu só tô te ligando pra perguntar como eu vou fazer isso sem você na minha vida. E eu preciso dar os créditos para a direção da Leah McKendrick. Não sei bem se é assim que pronuncia, mas vamos lá. E ela entende que, para a gente se importar com o resto da história, primeiro a gente precisava se conectar com esses personagens, fazer com que nós amássemos eles, e ela consegue fazer isso muito rápido, sem forçar emoção e sem ficar enchendo o filme de cenas dramáticas e tudo isso em menos de 15 minutos. Depois desse começo, que é bem emocionante, o filme muda completamente o clima. A Jill tenta seguir em frente, mas claramente ela não sabe como fazer isso. Então ela começa a mandar mensagens para o antigo número da Isabelle. Ela sabe que não vai ter nenhum tipo de resposta e é só um jeito de continuar conversando com a irmã, como se fosse um desabafo. Só que aquele número agora já pertence a outra pessoa. E aí que entra o Wes, interpretado pelo Nick Robinson. E logo na primeira mensagem que ele recebe, já dá pra perceber que aquilo mexe com ele. Ele não conhece a Jill, não faz ideia de quem ela seja, mas mesmo assim aquelas mensagens acabam criando uma conexão. E eu gostei bastante da forma como o filme constrói isso, e em nenhum momento parece algo estranho ou forçado. Tudo acontece bem naturalmente. Enquanto isso, o filme também mostra que a Jill e o Wes, eles têm muito em comum. Os dois parecem pessoas incríveis, mas têm um talento impressionante para escolher a pessoa errada. O dedo podre, hein? A Jill só se envolve com uns caras completamente sem noção. Aquele tipo de homem que só pensa nele mesmo ou que claramente só quer levar ela pra cama. Você olha para as escolhas dela e pensa, não é possível? E o Wes também não fica muito para trás. Ele é um cara educado, gentil, tranquilo, mas vive insistindo em relacionamentos que claramente não combinam com quem ele é. É óbvio que os dois estão tentando preencher um certo vazio, só que procurando nos lugares errados. Outra coisa que eu gostei bastante foi a paixão da Jill pela culinária. No começo parece só mais uma característica da personagem, mas conforme a história vai progredindo, você percebe que aquilo é muito mais importante do que parece. A cozinha acaba virando uma forma dela reencontrar o caminho da sua própria vida. E depois da morte da Isabelle, a Jill fica completamente perdida. Ela perde aquele propósito que teve durante tantos anos, que era viver as experiências para depois compartilhar com a irmã. Então a culinária acaba sendo o novo caminho, mas que também veio pelas experiências que ela viveu com a irmã. É através dela que ela volta a sonhar, volta a acreditar nela mesma e começa a enxergar que ainda existe um futuro pela frente.
E eu gosto quando o filme faz isso sem precisar explicar tudo em diálogos. E você percebe essa mudança aos poucos. E falando dos personagens, eu gostei muito das atuações. A Zoe Deutch consegue ser engraçada sem parecer exagerada, consegue emocionar sem fazer aquele drama forçado e, principalmente, ela faz a Jill parecer uma pessoa de verdade. Tem momentos em que você ri junto com ela, tem momentos em que você sente pena dela, e outros que dá vontade de entrar na tela e falar: minha filha, para de escolher homem ruim, pelo amor de Deus. Já o Nick Robinson faz exatamente o contrário. O Wes é muito mais quieto. É aquele cara que escuta mais do que fala. Mas isso funciona muito bem porque passa uma sensação de conforto. Ele não tenta impressionar ninguém, ele simplesmente é um cara legal. E quando os dois finalmente começam a passar mais tempo juntos, a química funciona. Você compra aquele casal. Não porque o roteiro fica mostrando que eles nasceram um pro outro. Outra coisa que merece elogio é a direção. Acredito que seja um desafio complicado, porque esse filme poderia facilmente virar um drama sobre luto, ou então esquecer completamente a Isabelle e virar só mais uma comédia romântica. Mas ela consegue equilibrar muito bem essas duas coisas. O luto nunca desaparece. A Isabelle continua presente durante praticamente o filme inteiro. Mesmo sem aparecer, ela está nas mensagens, nas lembranças e nas decisões da Jill. Inclusive nem tem tanto flashback. E isso faz com que o romance nunca pareça desrespeitoso. Pelo contrário, ele parece fazer parte do processo de cura da personagem e eu achei isso muito bonito. A fotografia também ajuda bastante. Ela não tenta reinventar a roda, não tem aqueles enquadramentos super diferentes e nem cenas absurdamente bonitas, mas tudo tem uma cara muito agradável. É aquele tipo de filme gostoso de assistir. As cores são leves, a iluminação passa uma sensação de conforto e combina perfeitamente com o clima da história. Agora eu preciso falar do único ponto que realmente me incomodou. Esse filme ele é extremamente previsível. Em vários momentos você sabe exatamente o que vai acontecer dali 5 minutos. Tem cenas que começam e você já imagina como vão terminar. E se você já assistiu bastante comédias românticas, dificilmente vai ser surpreendido aqui. Porque o filme, ele nunca tenta vender a ideia de que vai revolucionar o gênero. Ele sabe exatamente o filme que quer ser e executa isso muito bem. Você continua assistindo porque gosta da companhia daqueles personagens, você quer ver a Jill feliz, quer ver o Wes finalmente encontrando alguém que combina com ele e quer acreditar que mesmo depois de uma perda tão grande, ainda dá para recomeçar. E acho que essa é a maior qualidade de Mensagens para Isabelle. Ele fala sobre luto sem transformar tudo em tristeza. Mostra que seguir em frente não significa esquecer quem partiu. E ensina que dá para viver carregando todas as lembranças boas que aquela pessoa deixou. E no fim das contas, Mensagens para Isabelle é aquele tipo de filme confortável. Não reinventa a comédia romântica, não vai mudar a história do cinema e provavelmente daqui a um tempo você nem vai lembrar de todos os detalhes da trama. Mas enquanto ele está acontecendo, ele funciona muito bem. Personagens carismáticos, boas atuações e uma direção sensível. É uma história simples, mas contada com bastante coração. E às vezes é exatamente isso que a gente precisa. Um filme que não tenta ser maior do que realmente é. E consegue fazer isso muito bem. Aquele famoso filme de sessão da tarde. A minha nota é um 8 de 10 e se você está procurando um filme leve, divertido, emocionante e daqueles que deixam um sorriso no rosto quando os créditos começam a subir, pode dar uma chance para Mensagens para Isabelle. Acho bem difícil você terminar arrependido. Mas e se você pudesse mandar mais uma mensagem para alguém que já se foi? O que você escreveria? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau!